abençoe-nos o coração, para que a tua palavra venha abençoar e transformar a vida nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Essa conferência a qual Mateus se referiu, dia 8 e 9 de abril, em todas as conferências, em todos os meses de missões regionais, sempre há uma conferência regional, e sempre é lá na primeira igreja. Esse ano, nós vamos realizar aqui na nossa igreja, tá? Então será uma conferência regional, não só da nossa igreja, mas igrejas locais estarão convidadas e participarão com certeza conosco. Então, agende aí, vai ser na sexta-feira à noite, dia 8, e no sábado, dia 9, tá bom? Sexta-feira, dia 8 e sábado, dia 9. O texto base da nossa campanha de missões está no versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Ora, tudo isso provém de Deus, repetindo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Santo Deus, nós queremos nessa noite agradecer a Ti, louvar o Senhor por Tua bondade, Tua graça, louvar o Senhor por Tuas misericórdias. Quero pedir em nome de Jesus que nessa noite o Senhor abra as portas do céu e fala ao coração da Tua igreja, ao meu coração, ao coração de cada crente aqui presente. Ó Deus, rasga o véu, arranca os véus dos olhos daqueles que ainda não creem no Senhor. Ó Deus, e converta, transforma, restaura, aviva, desperta nessa noite em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações, Pai. Amém. Queridos, o tema, se quiserem colocar o slide do nosso tema, o tema é o nosso ministério da reconciliação. Aí o nosso está destacado porque é justamente para entendermos, para despertar o nosso coração da nossa missão individual. E entender que a nossa missão ela não pode ser transferida. Todos nós, cada um de nós individualmente, somos responsáveis por pregar o Evangelho àqueles que não conhecem Cristo. Nós somos responsáveis por trabalhar em prol, em favor da reconciliação de pessoas. E às vezes nós transferimos as nossas responsabilidades. Às vezes temos um falso alívio, como se quem está fazendo em meu lugar. O missionário que está pregando no campo está fazendo aquilo que eu deveria fazer. O pastor que está pregando, o líder que está à frente do ministério, ele resolve a minha responsabilidade. Ele assume o meu papel no corpo de Cristo. Essa é uma transferência de responsabilidade e um falso alívio, porque ele não existe. O chamado de Deus é para todos nós. O versículo diz, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Ele está tratando aqui de indivíduos, num aspecto individual. Ele reconciliou cada crente, ele reconciliou para o ministério da reconciliação, para reconciliarmos outros. Ou seja, nós temos responsabilidade. Nos próximos 4 fins de semana, além desse,
Nós vamos refletir sobre esse tema, e vamos refletir principalmente aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios. Mas hoje eu quero meditar com você, dando esse pontapé, na história de um grupo de pessoas que conhecia a Deus, estava numa cidade que era idólatra e que não conhecia a Deus, a cidade, e mesmo assim, eles tinham um papel irrelevante naquele lugar, em vários aspectos, conheciam Deus. A palavra de Deus não descreve se eles eram crentes, eram judeus e gentios temente a Deus. Não se sabe se eles conheciam o Evangelho de Cristo ainda. Então, quero pedir que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 17. E essa história, tudo isso que acontece aqui, traz 3 atitudes, 3 princípios que são fundamentais para a nossa vida e para essa missão que o Senhor nos deu. O tema da mensagem hoje é a igreja na Atenas de hoje. Versículo 16, Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. A palavra diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina, pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Aconteceu que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas que vocês... pois alguns poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Queridos, Atenas, em vários sentidos, é uma expressão do mundo atual que vivemos. Em vários sentidos. Você pode ver várias diferenças, mas você vai ver muitas semelhanças. Se você pesquisar a cultura, se você pesquisar o que acontecia ali, aspectos culturais mudam, mas a essência da cultura, a essência daquilo que se faz e como se faz, é muito parecido com o tempo que nós vivemos hoje. E eu quero aqui trazer, nessa introdução aqui,
4 semelhanças entre Atenas, do tempo, nesse tempo de Paulo, aqui essa cidade, que Paulo prega sobre Jesus, e o tempo, a nossa sociedade de hoje. Primeiro, Atenas era uma cidade muito orgulhosa da sua intelectualidade, era muito orgulhosa do seu conhecimento filosófico, era o berço da filosofia, era uma cidade já quase que decadente economicamente, já não tinha mais aquela estrutura econômica como antes, como ela teve no seu auge, principalmente no reinado de Alexandre, da ênfase grega sobre aquela região, mas ela tinha universidades, ela era procurada, havia muitos estudantes, havia uma difusão de cultura, havia ali uma sinergia de pessoas pensando diferente, mas ao mesmo tempo em comum na sua essência e natureza. Havia pessoas buscando um conhecimento específico, mas comum, de certa forma, a todos, que era o fato de não ser conhecimento acerca de Deus. Em segundo lugar, a democracia ateniense produzia deuses conforme a sua imaginação. Havia deuses em Atenas em todos os lugares, em todas as esquinas, nas praças, havia muitos. Você não chegava numa praça, como ali na Praça de Fátima, e tinha uma estátua, não, você lá tinha um monte, você tinha que parar para ver todas que existiam ali. Em cada esquina, em cada lugar havia uma estátua representando a um Deus. Então, tinha uma imaginação sobre alguma coisa, fazia-se um Deus. E a nossa sociedade hoje produz deuses conforme seus ideais. A nossa sociedade hoje produz deuses conforme seus ideais. Deus é aquilo que domina o seu coração. Deus é aquilo que cativa a tua vontade. Deus é aquele que você vive em função. E aí a gente pode descrever vários tipos de deuses. Em terceiro lugar, apesar de achar-se rica de conhecimento intelectualmente, assim como no nosso tempo, Atenas era pobre do conhecimento de Deus. Havia ali o Deus desconhecido. Eles não sabiam quem era um Deus único e verdadeiro. Eles não conheciam. Eles conheciam vários deuses que eles mesmos fabricavam. No nosso tempo, queridos, há um conhecimento de Deus, mas é um conhecimento pagão, muitas vezes. É um conhecimento idólatra. É um conhecimento vazio de Cristo. Nas próprias igrejas, em muitas igrejas, o evangelho tem sido pregado, é um evangelho desidratado, é um evangelho sem a cruz do Senhor Jesus. É um evangelho que não fala do cálice de Cristo, não fala do pecado do homem, não fala do significado da morte, da expiação, não fala da regeneração, não fala do arrependimento, não fala da ressurreição de Cristo. Então, no nosso tempo, nosso mundo e em muitas igrejas, há uma pobreza do conhecimento de Deus em muitos lares, em muitos jovens, em muitas famílias. Às vezes você conversa com pessoas que há muito tempo estão na igreja, mas não conhecem a Deus. É impressionante. Só conhece alguns aspectos de Deus, mas não conhece a Deus e nem sabe aplicar o conhecimento de Deus na sua vida prática, na forma como lida com todas as questões da vida. E em quarto lugar, o texto relata que existia ali um grupo que conhecia Deus naquela cidade, assim como hoje, agora em Imperatriz, existe muitas pessoas que conhecem a Deus, mas que não são conhecidas como alguém que fala de Deus. Muitas igrejas, muitos irmãos são conhecidos como pessoas que conhecem a Deus, igrejas que conhecem a Deus, mas que não fala de Deus para as pessoas. Muitos que não fala de Deus, que não anuncia Deus. É possível que muitos irmãos no seu trabalho tenha pessoas que dizem, e eu já ouvi isso, e fulano é crente, porque não testemunha, não fala, não gasta tempo falando de Deus para as pessoas. E a gente vai ver tudo isso aqui. E Paulo, a reação de Paulo, aquilo que ele faz, aquilo que está escrito, que Deus revelou a nós através de Paulo nesse texto, nos diz que nós precisamos falar de Jesus, porque só em Jesus as pessoas podem conhecer a Deus. Só em Jesus. Só quando Jesus abre os nossos olhos. É por isso que precisamos falar de Jesus. E precisamos aqui, ainda pensando na ideia, o nosso Ministério da Reconciliação, eu penso que precisamos olhar para Paulo, para sabermos como é que nós devemos fazer.
E ele tem algumas atitudes aqui, 3 pelo menos, que eu quero compartilhar com os irmãos, que nós precisamos viver. Como anunciar Jesus? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para entender que é meu ministério da reconciliação? Não é o ministério do pastor, não é o ministério de um líder, não é o ministério de um missionário. Isso é transferir responsabilidade. É o seu ministério. É o seu. Você tem um ministério, você tem uma responsabilidade. Uma das pregações que vamos fazer ao longo desses dias, desses finais de semana, é sobre os talentos. Deus dá talentos para cada um. Talento ali significa um tipo de recurso que eles tinham que multiplicar. Mas, na metáfora, aquilo que Jesus quer dizer é que cada um de nós recebemos uma responsabilidade de frutificarmos, de produzirmos frutos para o reino de Deus. E um dia, individualmente, cada um de nós prestará conta diante de Deus sobre o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu, com a capacidade que Ele nos deu. E nós que conhecemos o Evangelho, somos ainda mais responsáveis do que quem não conhece. Somos mais. Romanos diz que aqueles que pecam conhecendo o Evangelho, sofrerá danos maiores do que aquele que peca sem conhecer o Evangelho. Não significa que quem não conhece não vai sofrer os danos do seu pecado, mas há uma responsabilidade ainda maior sobre nós que conhecemos o Evangelho e sabemos da nossa responsabilidade. E eu quero compartilhar a primeira. O que eu preciso para entender, para ser uma igreja nessa Atenas de hoje, uma igreja que vive o nosso ministério da reconciliação, o meu ministério da reconciliação. Primeiro, eu preciso ter inconformismo prático. Inconformismo prático. E isso nós podemos perceber aqui no sentimento de Paulo. Onde é que o inconformismo nasce? Quando é que o inconformismo surge? Como é que ele desperta em nós? Que conformismo é ele? Que hora que ele surge? Como ele surge? Esse inconformismo que é capaz de nos fazer vencer a inércia, o marasmo, a preguiça, ou até às vezes a falta de compaixão. Onde é que nasce? Primeiro, na atitude de Paulo aqui, é uma revolta em relação ao pecado, em relação à maldade. Queridos, a nossa revolta, o texto está dizendo aqui, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele se revoltava, o seu espírito se revoltava. Às vezes, nós nos revoltamos tanto com o pecado, que às vezes a nossa revolta é contra o autor do pecado. E essa não é a questão. Nós não fomos chamados para nos revoltar necessariamente contra o autor do pecado. Nós fomos chamados para nos revoltar com um pecado que ele pratica. E isso deve nos levar a falar de Cristo para ele. Só que às vezes nós vivemos num tipo de disputa de quem vence. Nós queremos vencer o argumento. Se conversamos com alguém que não é crente, que é católico, que é budista, que é adventista, que é alguma coisa, nós não queremos evangelizá-lo. Às vezes nós queremos vencer o debate. Só que tem uma raiz ainda mais profunda, um problema maior. É que dentro da igreja, muita gente está conformada com o problema do pecado. Às vezes na sua própria vida e na vida dos outros, na vida da sociedade. Onde é que nasce o inconformismo prático? É uma revolta espiritual, uma revolta interna com aquilo que está acontecendo. Uma revolta interna. As praças eram tomadas de santuários, como eu falei no início. As ruas. Na hora que Paulo entra na cidade, o que ele vê é uma cidade completamente derrotada pela idolatria, pelos seus próprios desejos. Ele vê ídolos de todas as espécies, em todos os lugares, e isso o revolta. Mas onde nasce o inconformismo prático, como é que ele faz? Ele se revolta diante disso. E mais do que isso, ele não faz turismo. Ele não chega em Atenas e diz, ok, agora eu vou conhecer aqui os lugares de Atenas, os melhores. Quero conhecer aqui os melhores restaurantes. Eu quero aqui participar aqui da cultura local. Eu quero comer uma boa comida, beber uma boa bebida, ir para uma boa festa, ouvir uma boa música, ir num bom teatro, ou ver uma boa peça, ver um bom espetáculo. Eu quero conviver, eu quero fazer turismo. Paulo não faz turismo. Ele chega, a primeira coisa ele se revolta, depois ele vai na sinagoga. O texto diz, por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e também nas praças.
um inconformismo prático. Ele está inconformado com aquilo que ele está vendo e ele está fazendo alguma coisa em prol disso. Ele fala, ele não guarda um sentimento, mas ele vai lá. Ele não está lá fazendo um turismo pela cidade. Fazer turismo é usufruir daquilo que a cidade oferece. E muitos têm têm se conformado porque têm feito turismo, têm usufruído daquilo que o mundo oferece. E têm esquecido que nós não fomos chamados para fazermos turismo na terra, mas para propagarmos o evangelho do céu na terra. Versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de estranho deuses, porque ele falava de Jesus e a ressurreição, e em grego, Jesus e a ressurreição é semelhante a nomes de deuses, e ele parece estar falando de vários deuses. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago. Temos muitos motivos, queridos, para enxergar Atenas no nosso tempo. E parece que o reflexo da cultura moderna tem feito muitos crentes perderem a visão do verdadeiro Deus. A visão do verdadeiro Deus não adianta, domingo passado eu falei sobre um conhecimento de Deus que vai além de uma compreensão intelectual dele, mas é uma compreensão espiritual. E não há compreensão espiritual de Deus que não nos leve a um inconformismo. Toda compreensão espiritual de quem Deus é, daquilo que Ele é, nos leva ao inconformismo. Todas as vezes que nós nos deparamos com a santidade de Deus, nós nos chocamos com o nosso pecado. Todas as vezes. Todas as vezes. Isaías, capítulo 6, é um texto mais conhecido. E eu acho interessante, é que Isaías não era um homem deturpado como a sociedade. E ele se aproxima de Deus ali, ele tem uma visão do trono de Deus, mas quando ele tem essa visão do trono de Deus, a santidade de Deus, ele para de olhar para a sociedade e olha para dentro de si. Diz, Senhor, ai de mim, porque sou homem impuro no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quando eu me deparo com a santidade de Deus, com a glória de Deus, quando eu me deparo com o conhecimento de Deus, quando você abre a sua Bíblia e você vê a santidade de Deus, quando você ora e Deus ministra o teu coração, quando o Espírito Santo mexe contigo, quando você conhece a Deus, Ele vai levar você a se chocar com você. O primeiro choque que você vai ter é com você mesmo, depois você vai começar a se chocar com o mundo lá fora. Eu quero fazer uma pergunta para você, você ainda se choca com o mundo lá fora? Ou você se une com ele? Às vezes, se tornou normal, as estátuas estão aí, os ídolos estão aí, o pecado está aí, o pessoal se prostituindo no meio da rua está aí, as roupas cada vez mais vai se conformando a um estilo de vida, cada vez mais curtas, cada vez mais transparentes, cada vez mais marca o corpo, sabe? E os hábitos vão se tornando comuns, normal, vai ganhando um ar de normalidade. É por isso que nós não pregamos, é porque ganhou um ar de normalidade. As pessoas nas ruas, dormindo lá em cima de um papelão, se tornou normal, mas isso deveria nos chocar, isso deveria mexer com o nosso coração, deveria gerar em nós um inconformismo. Temos muitos motivos para enxergar essa Atenas em nosso tempo, permeando o sistema educacional, no estilo de governo, no comportamento de líderes idólatras de si mesmo, na idolatria do sexo, da cultura depravada, nos comportamentos obscenos, numa geração de palavras torpes e obscenas, na relativização da verdade, numa geração de crente cada vez mais plural, relativista, complacente, omisso em vários conflitos morais. Nós vemos Atenas no nosso tempo e às vezes é perceptível dentro da igreja. A cultura, a estátua é apenas um aspecto visível, só que ela é fruto de uma essência de pecado. E a essência, e a aparência dessa essência muda ao longo do tempo.
E no nosso tempo hoje, ela está na educação, ela está no tipo de governo, ela está na depravação moral, ela está na forma como nós conversamos uns com os outros, nas piadas obscenas, que parece que se tornou normal. É na prostituição dos filhos, das filhas, do casamento, é na obscenidade das palavras e dos gestos, é na dependência da felicidade, sabe, da sensação sensorial, de ter, eu preciso de viver para mim, de ter para mim, de construir, de ter sucesso, de ser reconhecido, de ter um lugar ao sol. Todos esses aspectos nós vemos na nossa cultura hoje. Queridos, agora, não basta você ficar inconformado, não basta você assistir um jornal e ficar inconformado, não basta você passar pelas ruas e ver pessoas perdidas e ficar inconformado. Não basta você estudar com alguém que não conhece Jesus e que está indo para o inferno e ficar inconformado. Não basta você morar perto de vizinhos e ficar inconformado com eles estarem no pecado. Você precisa ter um inconformismo prático. O teu inconformismo precisa levar você a fazer alguma coisa por essas pessoas. Nós precisamos estabelecer parâmetros, ideias, objetivos práticos. Por que eu falo tanto sobre isso nos nossos ministérios da igreja? É que os nossos ministérios não podem ser feitos para nós. Os nossos departamentos, seja de jovens a mulheres, homens, adultos, cadetes, todos eles precisam ter um inconformismo prático, precisa ser construído em ações práticas para alcançar pessoas, senão não faz sentido, porque se fosse só para nós, Cristo já teria voltado, já teria levado a igreja dele e teria condenado o resto do mundo, mas não, Pedro disse que ele é longânimo para que muitos sejam salvos, consequentemente, logicamente, significa que nós precisamos continuar pregando e alcançando. Precisamos estar inconformados. Precisamos ter questões práticas. Tudo que eu vou fazer, eu sou muito defeituoso, eu tenho muitos problemas, e eu tenho muitas deficiências, mas a minha tentativa é tudo que eu vou fazer, tem que não apenas edificar pessoas, mas tem que alcançar pessoas. Eu preciso, na minha vida pessoal, no meu ministério, em tudo que eu faço, gente, como é que eu faço para alcançar pessoas? Como é que eu faço para falar de Jesus? Como é que o meu ministério faz para alcançar pessoas? Como é que a minha vida prática, com o meu vizinho, com a minha escola, faculdade, trabalho, qualquer lugar, o que eu tenho que fazer? Eu estou inconformado em saber que tem pessoas mortas nos seus delitos e pecados. Então, ok, o que eu preciso fazer para mudar isso? Não basta ter inconformismo. Eu preciso levantar, arregaçar as mangas, bater a poeira e dizer, vamos lá. Eu preciso achar uma forma de fazer. Se é difícil, se eu nunca comecei, comece com oração. Mas não passe 20 anos orando. Comece com oração. Comece intercedendo por pessoas. Inconformismo prático. Comece com oração. Peça para Deus abrir as portas para você falar dele para alguém. Comece a falar de pessoas, comece a olhar lá na rua, pessoas que estão nas ruas, nas drogas, comece a orar e dizer, Senhor, eu estou inconformado com isso, o que eu e a minha igreja nós podemos fazer? Comece a orar e comece a me incomodar também. Rapaz, eu vou incomodar meu pastor lá na igreja, que nós temos que fazer alguma coisa, que não está certo, nós temos que fazer alguma coisa para alcançar esses moradores de rua. Eu não posso dormir na minha cama, eu não posso passar pelas farmácias e ver aquelas pessoas nas calçadas, deitadas nos colchões e achar que aquilo é normal. Eu preciso, de alguma forma, eu preciso de algum jeito fazer algo. Nós precisamos. E sempre quando eu falo tanto no aspecto institucional como individual. Institucional é quando a igreja elabora um plano, e individual é quando você se envolve com ele. E mesmo que a igreja não tenha um plano para aquilo, você precisa ter um plano. Você precisa fazer alguma coisa em prol do meio em que você está. Alcançar pessoas. Isso é o tema principal. É o nosso ministério. E aí uma lição para nós, queridos, nesse ponto, inconformismo. É interessante isso. Olha o que diz o versículo 17. Por isso, falava na sinagoga com judeus. Quem são os judeus? Descendentes de Abraão, de Jacó, de Isaac.
tirado da escravidão do Egito, passou 40 anos no deserto ouvindo sobre Deus. Na sinagoga, tem a Torá, tem os profetas. Eles são judeus, conhecem Deus. O que mais? E os gentios piedosos. Lógico. Aqui pode ser gentios que já ouviram sobre Cristo e se converteram, ou apenas que gentios convertidos ao judaísmo. Mas eram homens piedosos em algum sentido ético. Mas agora olha como as pessoas reagem ao assunto de Paulo. O que quer dizer esse tagarela? Versículo 18. Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então levaram ele ao Areópago e perguntaram, podemos saber que nova doutrina? Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Olha só. E querendo saber o que vem a ser isso. Versículo 21. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer e ouvir as últimas novidades. Olha várias expressões aqui. O que quer dizer esse tagarela? Parece pregador de estranhos deuses. Nova doutrina é essa? Coisas estranhas, últimas novidades. Mas peraí, não tem gente que conhece a Deus nessa cidade? Não tem pessoas que conhecem a Deus nessa cidade? Será que essas pessoas tinham que ficar reclusas dentro de uma sinagoga? Ou elas tinham que ir nas praças, como Paulo fez, falar de Deus? Isso é uma lição para nós. Como assim uma doutrina nova? Como assim pregador de falsos deuses? Como assim algo completamente novo? Mas espera aí, não tem pessoas nessa cidade que conhecem a Deus? Mas é necessário, é um entendimento de que a missão não é nossa, sabe? É como se o nosso Ministério da Reconciliação fosse de um homem. Não, espera aí, nós vamos esperar por Paulo vir pregar. Nós vamos esperar que o pastor pregue. Nós vamos esperar que o missionário pregue no nosso lugar. Vou esperar que o meu líder de grupo pequeno pregue no meu lugar. Vou esperar que o meu líder pregue no meu lugar. E aí Paulo chega, prega na cidade, a cidade é surpreendida com um assunto completamente novo. Se tivesse só a terceira igreja aqui em Imperatriz, só a terceira igreja, Imperatriz conhecia Deus? Conheceria Deus? Tem alguém aqui que mora num condomínio e só ele é crente naquele condomínio? Aquele condomínio conhece a Deus, já viu falar de Deus? Tua escola, os teus colegas de sala sabem que você é crente, você já orou por eles, você já falou para alguém que está orando por ele, você já compartilhou o teu testemunho de vida com ele. Alguém sabe que você é crente onde você está? Se dependesse da ICEB, o Brasil conheceria Deus. Estou falando agora de nós. Se dependesse de nós, Imperatriz conheceria Deus. Ela teria sido evangelizada. Não basta inconformismo de sofá. Não basta você ficar inconformado com o controle da TV ligada e reclamando de várias pessoas e lamentando como está o mundo. Não basta você ficar inconformado com o vizinho que toca um funk lá horrível que você não gosta de ouvir, se você não tiver um inconformismo prático de ir até ele e falar de Jesus, de orar por ele. Não basta. Nós somos devedores. Queridos, nós podemos evangelizar o mundo todo, ainda assim nós somos devedores do amor de Deus. Ainda assim. Nós somos devedores. Paulo fez um barulho nessa cidade. Um homem, tinha um grupo de pessoas que conhecia Deus, mas um homem fez o barulho na cidade que ela nunca ouviu. Um homem. Nós precisamos fazer barulho sobre Deus. Nós precisamos abrir os nossos lábios e falar de Deus para as pessoas.
nós precisamos interceder por elas e falar de Deus para elas. Nós precisamos sermos mais barulhentos, irmãos. Nós precisamos sermos mais barulhentos. Às vezes nós queremos ser organizados demais. Às vezes nós queremos planejar demais as coisas. Eu lembro uma vez que nós estávamos num projeto, eu estava num congresso de jovens, foi antes de ir para o seminário, lá perto de Marabá, esqueci o nome da cidade, perto de onde a Vale tem perto da coisa da Vale lá, que eu esqueci o nome, Carajás. Não lembro. Nós estávamos numa reunião lá, e começamos a falar, e a gente tinha um projeto, a gente colocou adiante esse projeto, de fazer retiro evangelístico, para evangelizar. E eu lembro que um daqueles jovens mais formais, aicebianos, disse: mas nós precisamos preparar os nossos jovens, nós precisamos organizar isso, nós precisamos fazer aquilo. Digo: meu irmão, já tem 80 anos que a gente faz isso, quando é que acaba? Não adianta nós sermos éticos, moralmente respeitados, porque muita gente é ético e moralmente respeitado sem ser crente. Nós temos que ser moralmente respeitados, nós temos que ser honestos e crentes e barulhentos, falar de Jesus para as pessoas. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. Segundo lugar, segunda atitude. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Esse ponto vai até o versículo 29, mas nós vamos ler até aqui e vamos ler ao longo da explicação. Primeiro, nós precisamos termos um inconformismo prático. Segundo, nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Quem tem discernimento espiritual é capaz de compreender as coisas espirituais, comportamentais e culturais. Olha o que diz o versículo 14 e 15 de 2 Coríntios 2. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo a ninguém é discernido ou é julgado, na versão NVI. Quem tem o Espírito de Deus discerne Deus, as coisas de Deus, o Evangelho de Deus e todas as coisas. Todas as coisas. Ou seja, ele discerne as coisas espirituais, ele discerne as coisas comportamentais e culturais, tudo. Agora, pensando em discernir Deus, as coisas de Deus, essa é a parte mais importante, em primeiro lugar. É alguém que compreende o Evangelho de Deus, mas só quem compreende o Evangelho de Deus é capaz de pregar para quem não compreende. E aí é mais uma responsabilidade nossa, porque aquele que não tem o Espírito de Deus, aquele que não foi convertido ainda, que não nasceu de novo, é alguém que não é capaz de compreender a vontade de Deus. Então, é mais ou menos como você está na ponta da calçada, está vindo um carro, e alguém que é cego vai entrar e atravessar a rua. Você ficaria calado ou você faria alguma coisa? Você gritaria, correria, pegaria aquela pessoa e jogasse para a calçada novamente? O que você faria? Vem vindo um carro e um cego vai atravessando a rua. E ele não está vendo, o carro está vindo. O que você faria? Querido, as pessoas estão andando
no nosso tempo, cegas em relação a Deus, caminhando não em direção a um carro em alta velocidade, mas ao inferno interno. E nós temos a compreensão, o discernimento espiritual. E aí, o que nós vamos fazer com essa informação? O que nós estamos fazendo com ela? Quantos cegos você tem tirado da frente do caminhão? Discernimento é um tipo de habilidade que Deus nos dá. E habilidade, queridos, age de acordo com o nosso interesse. As nossas habilidades são aplicadas e são usadas por nós de acordo com os nossos interesses. Para mim, uma das ilustrações mais perfeitas para isso é o futebol. Você vê um jogador que não é tão habilidoso, mas é extremamente dedicado, aplicado, profissional. Ele às vezes alcança níveis que outro mais habilidoso que ele não alcança. Ele consegue ficar no auge durante muito mais tempo, conquistar muito mais títulos, ser vencedor muito mais do que outros, por uma questão de interesse. Interesse. Há um jogador brasileiro, e aqui é uma conversa muito comum para todos nós, que é um jogador que ele foi bom durante 3 anos, e ninguém entende por quê. Ronaldinho Gaúcho, 3 anos, 2 anos e meio e 3 anos no Barcelona. E aí eu fico olhando, por que esse cara, ele não continuou sendo bom até conquistar o auge? Ele parou com 26 anos de idade, foi para o Milan, depois voltou para o Flamengo, 26 anos de idade. Hoje tem um jogador chamado Cristiano Ronaldo, que é um dos melhores do mundo e não tem nem de longe a mesma capacidade técnica. Simplesmente é uma questão de interesse e habilidade. Nós temos a habilidade de discernimento espiritual, mas nós só podemos usá-lo em insuficiência, em potência alta, máxima, se nós tivermos interesse de ajudar pessoas, de compreender Deus e de seguir ao Senhor. E isso está aqui. Primeiro, Paulo usa a ignorância deles como ponto de contato. Olha o que o versículo 19, 23 diz: eu vi que vocês são religiosos e vi também uma inscrição num tipo de estátua que está dizendo ao Deus desconhecido. Paulo usa isso como ponto de contato, como ponto de acesso para falar do evangelho para aquelas pessoas. Isso é o que, queridos? Discernimento espiritual. É alguém que está atento ao que está acontecendo. Um dos aspectos, uma das características de discernimento espiritual e de interesse é você não viver no mundo por viver. Rapaz, eu estou aqui em Imperatriz, mas eu estou mais do que estar. Eu tenho algo para fazer. Eu moro na minha rua, eu moro na minha casa, eu estudo em tal lugar, eu estou na minha igreja, eu estou nesse trabalho, eu estou nesse lugar aqui, eu estou nessa viagem, eu estou nesse voo, eu estou nesse ônibus, mas eu não estou apenas por estar. Tem algo que eu preciso fazer. E é o que Paulo faz, ele chega, ele não faz turismo, ele observa, e ele observa tanto que ele vê detalhes. E é num detalhe, quando ele vê, que ele acha um ponto de acesso, um ponto de contato para falar de Deus para aquelas pessoas. Gente, isso é incrível. É você estar atento ao que está acontecendo. É em vez de você ser absorvido pela cultura, pelo mundo, é você influenciá-la. É você estar atento ao que está acontecendo, ao comportamento das pessoas. É você estar atento a quem chora, é você estar atento a quem ri, a quem está feliz, a quem tem um sucesso, a quem não tem, a quem fez algo, quem não fez, e você dizer, cara, esse cara precisa de Deus, e eu estou atento na vida dele, porque eu quero achar uma coisa, algo para falar de Deus para ele. Eu quero achar uma possibilidade. E aí ele fala, ao Deus desconhecido, que eu vi um Deus, uma estátua com o nome Deus desconhecido, é desconhecido para vocês, mas eu conheço. É o Deus que eu sirvo, eu vou falar sobre ele para vocês. Ele usa ignorância. Ele usa um detalhe. As pessoas, elas têm histórias. As pessoas, aquela pessoa que você conhece, que você sabe que não é crente, ela tem uma história. Ela tem uma herança cultural, religiosa. Ela tem um problema. Todas as pessoas têm. Ela pode ter uma doença, pode não ter uma doença, mas ela sempre vai ter alguma coisa, ela vai ter sempre uma história interessante para você descobrir sobre ela e poder achar um ponto de contato, de acesso para falar de Jesus para ela. O que precisa você ter discernimento espiritual, que envolve interesse. Interesse. Eu quero conhecer pessoas. Eu quero me sentar do lado dessa pessoa no ônibus, mas eu quero mais do que me sentar e botar meu fone
e ouvir minha música, assistir meu filme, eu quero perguntar de onde ela é e para onde ela vai. E eu quero falar de Jesus para ela. Ele usa a ignorância, depois ele usa a incoerência deles, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor. Que Deus é esse? É o Deus desconhecido para eles. Ou seja, ele achou ali uma brecha, uma vaga, uma lacuna na mente deles. Então, peraí, vocês têm uma lacuna de conhecimento aí, o Deus desconhecido, pois eu quero colocar conhecimento de Deus aí. Esse Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele está falando isso aqui, gente, isso é incrível. Está dizendo, está vendo os templos que vocês fazem? O Deus, ele não habita aí. Agora, para quem tem senso de grandeza, pergunta, por que ele não habita? Porque ele é grande demais, porque ele é extraordinário. Olha onde Paulo está chegando, ele continua, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a tudo dá a vida, respiração e muito mais. Paulo está dizendo, olha, está vendo esses deuses que vocês limpam, que vocês fazem, depois que vocês pintam, depois que vocês têm que assear, passar uma água, passar um verniz para ficar bonito de ano em ano, que você tira a poeira, que você organiza, está vendo? Esse Deus, o Deus que vocês não conhecem, é um Deus que não é servido por mãos humanas, porque Ele, em vez de ser servido, Ele nos serve com graça e bondade, Ele nos dá o ar que respiramos, Ele nos criou. E aí ele continua, versículo 26, de um só fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que ele está falando, gente? Ele está falando da doutrina sobre Deus. Ele achou um ponto de contato, ele achou uma lacuna e está colocando Deus na vida dessas pessoas, pelo menos na intelectualidade, mas muitos vão se converter, a gente vai ver mais na frente. Não pode ser tocado. Aí versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um. O que ele está dizendo? É como se você acabasse a energia da sua casa, você ficasse no breu, no escuro, e saísse batendo nas paredes, procurando uma vela, um isqueiro, ou um fósforo, alguma coisa para ligar. Se você não conhecesse aquela casa, você não ia achar isso provavelmente nunca. O que ele está dizendo? Vocês estão no escuro, vocês não podem ao conhecer esse Deus, se não for através desse conhecimento que eu estou falando para vocês. Ele usa os seus próprios argumentos, versículo 26 e 27, aliás, 27 em diante, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não podemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhada pela arte. Ele está dizendo, como é que os poetas de vocês dizem que de Deus nós somos geração, nós fomos criados por Ele, agora como é que nós o criamos, se é Ele que nos cria? Se é Ele que nos cria. Discernimento espiritual, queridos, nos ajuda a sermos atentos, a fazermos a leitura do nosso meio, e aí agirmos com cordialidade, mas sem complacência. Sem complacência. Agir com cordialidade. Paulo foi gentil. Paulo diz, olha, eu vejo que vocês são religiosos. E isso era elogio para eles. Mas depois ele fala. Depois ele fala de Deus. Ele está usando gentileza e está mostrando, não tem complacência. Então, o discernimento espiritual nos ajuda a fazermos as abordagens ousadas, inteligentes. Mas a outra parte, mas muitas pessoas, queridos, e aí que é interessante, não tem sido um reconciliador, às vezes por dois motivos. Muitas pessoas não têm usado seu discernimento espiritual para ser um reconciliador, por dois motivos principais. Um, porque não entendeu a sua responsabilidade. Porque não entendeu, primeiro, não entendeu a sua responsabilidade. Não entendeu. Segundo motivo, é porque muita gente foi absorvida pela cultura atual. Muita gente foi absorvida pela cultura atual. Absorvida pela cultura atual. Você pode chegar num lugar e você chega numa casa e as casas têm cheiros diferentes, né?
Só que tem casas que têm cheiros bem diferentes. Bem diferentes. Esses dias eu estava em Balsas, fui visitar alguém, e ainda bem que visitei muitas pessoas, aí fui visitar e tinha um cheiro bem diferente. Mas quando você fica naquela casa, você vai começando a se acostumar. Costuma. Talvez alguém que chegue na minha casa não acha cheirosa, ou acha bem diferente, bem extravagante, sei lá, qualquer coisa. Mas se você começar a ficar ali, como eu moro ali, você começa a acostumar com aquele cheiro. Não faz mais diferença. Daqui a pouco você não faz mais diferença com aquele cheiro. Você se acostuma. Se acostuma com o ambiente, se acostuma com o jeito, se acostuma com o cheiro, se acostuma com a luz, se acostuma com o ambiente, onde estão as coisas. Você se acostuma. Isso é quase que a ideia de ser absorvido pelo ambiente. Quando nós somos absorvidos pela cultura dessa forma, nos acostumamos com aquilo que ela faz. Nos acostumamos com a forma como as pessoas se vestem. Nos acostumamos com as músicas que as pessoas ouvem. Nos acostumamos com os gestos que as pessoas fazem, mesmo que sendo obscenos. Nos acostumamos com a mentira. Nos acostumamos com a falsidade. Nos acostumamos com a ganância, com a cobiça. Nos acostumamos com a idolatria. Nos acostumamos. Esse é um dos motivos porque as pessoas não têm pregado o evangelho, porque para elas não há necessidade de pregar, porque ela não consegue ver a necessidade. Ela mora numa casa, a casa não está mais cheirosa, mas ela se acostumou tanto com aquele cheiro, que ela acha que não tem necessidade de limpar. Muitas pessoas têm vivido na nossa cidade, e se acostumaram com o cheiro dela, com o jeito que as pessoas vivem, com a forma como as pessoas se casam, com a forma como as pessoas namoram, com a forma como as pessoas tratam os filhos, os cônjuges, com a forma como as pessoas tratam os seus negócios, os seus impostos. Nos acostumamos, e quando nos acostumamos, não conseguimos perceber que é necessário limpeza. É por isso que nós não temos pregado o evangelho, porque nós não temos sido indignados como deveria. Nós não estamos no inconformismo radical como deveria, porque nos acostumamos com a forma como o mundo está. Há um trecho de um livro do Timothy Keller, que ele diz assim: podemos não nos ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, mas muitos jovens de hoje são levados à depressão, a disfunções alimentares, por uma preocupação obsessiva com a imagem. Afrodite era a deusa que se ajoelhavam, era um ídolo. O que ele está dizendo aqui, que o ídolo agora é a imagem, é a beleza. Ou seja, tem ídolos hoje. Há os ídolos do sexo, há o ídolo do sucesso, há o ídolo do patrimônio, o ídolo do reconhecimento, o ídolo da autoimagem. Há ídolos de várias formas que dominam o coração do homem no nosso tempo, mas às vezes nós nos acostumamos com eles e por isso nós não pregamos o evangelho. Ele continua dizendo: podemos não queimar incenso a Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevados a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família, a comunidade, para conquistar algo elevado. O coração do homem produz ídolos o tempo todo. Talvez você não perceba isso porque você se acostumou com eles. Nós não podemos ser absorvidos. Quero fazer algumas perguntas para você antes de partir para o último ponto. Você é alguém cujo discernimento espiritual tem levado a travar uma batalha contra o mal? Você é alguém cujo discernimento espiritual tem levado você a travar uma verdadeira batalha espiritual contra o mal? Ou tem sentado à mesa e comido das iguarias do príncipe deste século? Você tem travado uma batalha contra o mal? Ou você tem sentado à mesa e comido das iguarias do príncipe desse século? Você é alguém cujo discernimento espiritual tem levado você a lutar pela salvação de pessoas, ou tem vivido apenas para si mesmo?
Discernimento espiritual. Quando eu compreendo Deus e os seus propósitos, eu me desespero não apenas com a minha vida, mas com a vida do outro que está perdido. Você se enquadra em alguém que está combatendo o mal ou está sentando à mesa e comendo tudo que se serve? Você se enquadra na pessoa que está lutando pela salvação dos outros ou apenas luta pelas suas próprias questões particulares? Onde você se enquadra nisso? Em último lugar, versículo 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Terceiro e último, atitude para você ser um reconciliador, nessa Atenas de hoje. Testemunho pessoal. Testemunho pessoal. Querido, talvez seja a conquista mais difícil, mas é a forma mais fácil de se evangelizar alguém, de falar do Evangelho de Jesus. Você pode falar do Evangelho de Jesus, você pode participar da evangelização, orando, testemunhando e comunicando. E aqui Paulo, ele não registra se ele orou, creio que sim, obviamente, provavelmente ele orou, gastou tempo orando, ele passou alguns dias, eu não acredito que Paulo dormiu, alguém tão inconformado dormiu e não orou pelaquela cidade, intercedeu por ela, creio, colocaria minha mão no fogo. Ele comunicou o Evangelho, ele orou, comunicou, creio que ele orou e comunicou, e ele dá o testemunho dele. O que ele está falando aqui é um testemunho pessoal. Ele diz: Deus não leva o tempo da ignorância. Paulo, em Filipenses capítulo 3, 6, ele era um árduo perseguidor da igreja. Paulo fez coisas tão terríveis quanto você ter um panteão de ídolos em casa. E ele está dizendo: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ele está, de certa forma, quase que ofendendo aqui os gregos. Mas é necessário ele mostrar a verdade. Assim como Deus não levou em conta o tempo da minha ignorância para me salvar, Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Paulo está falando dele mesmo. Paulo está falando de arrependimento. Ele diz: Deus não levou o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena que a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam. O que Paulo fez? Paulo se arrependeu quando ele reconheceu. Quando ele estava naquela cidade, que o irmão lá ora por ele, as escamas caem dos seus olhos. Paulo viveu uma vida de arrependimento. Ele está falando para os atenienses, ele está falando para nós, arrependimento. Mas a pessoa só é capaz de entender arrependimento se eu e você que tem discernimento espiritual falar para ela que ela precisa se arrepender de alguma coisa. Se eu não falar, ela não vai se arrepender. Então preciso comunicar, dar meu testemunho. E diz também que Deus vai julgar o mundo com justiça. Ele diz: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Meu testemunho tem a minha própria história. Meu testemunho tem que mostrar para a pessoa que ela precisa se arrepender como eu me arrependi. Meu testemunho tem que falar que Deus há de julgar o mundo, porque um dia eu estava sob o julgamento e a ira de Deus. Eu fui tirado por causa do sangue de Jesus. E eu tenho que falar da ressurreição de Cristo. Agora a pergunta para você e para mim: você tem um testemunho para contar? Você tem um testemunho para contar para alguém? Domingo passado eu falei sobre isso. Ou você só tem história dos outros para contar para alguém? Ou você só tem vivido do testemunho dos outros? Ou você conhece Jesus apenas do que Ele fez na vida dos outros e não na sua vida? A questão é: você tem testemunho para contar? Você tem vitórias espirituais para contar para alguém? Você é capaz de dizer, mostrar pecados que você venceu através da oração e da leitura da palavra?
Você é capaz de chegar para alguém e dizer assim: olha, amigo, eu quero te falar que o que você está passando agora, que a experiência que você está vivendo, eu vivi também, porque eu tinha esses pecados, eu tinha esse pecado e esse pecado. Foi com oração, foi com leitura da palavra e obediência ao Senhor, Ele me deu vitória em nome de Jesus, amém? Você tem histórias assim para contar? Sobre carências carnais, sobre inclinações perversas, sobre palavras malditas, sobre intenções, sobre relacionamentos. Você tem histórias para contar para alguém? Você tem testemunho? Cristo um dia tocou na tua vida e você percebe que Ele transformou a sua vida, que Ele te deu uma nova mente. Você é capaz de olhar para trás e dizer: nossa, como hoje eu sou uma nova criatura, meu Deus do céu. Você é capaz? Como hoje eu sou totalmente diferente do que eu era. Deus me fez uma nova criatura, me fez vencer pecado, Deus mudou a minha personalidade. Gente, uma coisa que me encabula é crente dizer: eu sou assim porque essa é a minha personalidade. Não, Cristo morreu por você, Deus te salvou, foi para mudar a tua personalidade também. Ah, eu sou meio ignorante, pois Deus não quer que seja. Ah, eu sou meio impaciente, pois Ele quer que você seja longânimo. Ah, eu não sou muito bondoso, pois Ele quer que você seja benigno. Ah, eu sou meio extravagante, pois Ele quer que você seja moderado. Ah, eu sou medroso, pois Ele não te deu espírito de covardia. Deus, Ele muda você, Ele nos muda inteiramente. A pergunta é: você é capaz de mensurar áreas, situações, ao ponto de dar testemunho da vitória que Deus te deu? Você tem que ter uma história para contar. E é justamente essa história que nos faz ter inconformismo prático. Enquanto eu vivo um determinado pecado, enquanto eu vivo um determinado estilo de vida, eu não percebo que precisa ser mudado. Eu não consigo perceber na vida do outro. Não consigo. Eu preciso ser inconformado, ter um inconformismo prático. Eu preciso ter discernimento espiritual. Eu preciso ter discernimento espiritual. Entender a vontade de Deus, discernir espíritos, discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é, discernir o que é pecado, o que não é. Eu preciso discernir. Discernimento espiritual, querido, você não vai conquistar sem Bíblia. Discernimento espiritual você não vai conquistar sem leitura da Bíblia diário. Já ouvi pessoas dizendo, não ouvi pessoas dizendo, eu ouvi pessoas dizendo de pessoas dizendo, que não lê a Bíblia porque não tem figurinha. Meu Deus do céu. Você não lê a Bíblia não é porque não tem figurinha, você não lê a Bíblia porque você não é apaixonado por Deus. Você não lê a Bíblia porque você é dominado pela preguiça e talvez não nasceu de novo. Você não lê a Bíblia porque você não prioriza Deus. É por isso, não é por falta de tempo não, irmão. Terceiro lugar, você precisa ter testemunho para contar. Porque o que Paulo está falando aqui, Paulo está descrevendo eles, mas é aquilo que aconteceu com ele também. Ele era um homem tão pecador quanto eles. E ele pode dizer: rapaz, eu era perseguidor de igreja e Deus me transformou num fazedor de igreja. Eu quero convidar você agora a ficar de pé, quero orar com você. Eu quero, queridos, nesse momento, 2 desafios. Se você não nasceu de novo ainda, se você está aqui hoje, as coisas não acontecem aleatoriamente, não são acidentais. Se você está aqui hoje e você entende que a tua vida não foi mudada, que você não tem um testemunho para contar, eu quero te convidar a vir aqui à frente, que Deus quer mudar a tua história. Deus quer te dar um testemunho para contar. E eu queria que a igreja nesse momento estivesse orando, intercedendo. Se tem alguém ainda que não aceitou Jesus, que não entregou a vida para Jesus ainda, que não foi transformado ainda, e deseja entregar a vida para Cristo, eu quero te convidar a fazer isso.
Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é: se você não tem sido um reconciliador, eu quero te convidar, hoje, nesse momento, a desafiar o próprio coração a ser um reconciliador, a ser um ganhador de almas, a ser alguém que prega o Evangelho, a ser alguém que dê testemunho. Se você é alguém que está conformado, eu quero que você ore por isso. Se você é alguém que está inconformado, se você é alguém que tem uma inconformação, você é inconformado no sofá, na frente da TV, vendo jornal, vendo um vídeo de YouTube, uma violência, ou algo, qualquer coisa que te cause inconformismo, mas está faltando prática, esse momento é para você também. E se você vive tudo isso, você é um reconciliador, se você é alguém que vive inconformismo prático, é também para você ser ainda muito mais do que você já é. Então, se você não entregou sua vida para Jesus, e se você se adequa a essas características que eu acabei de falar, eu quero orar com você agora. Eu queria que todos vocês curvassem a cabeça. Senhor Deus, eu quero nesse momento, pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, se mova em nosso meio. Como Jesus falou para os discípulos, Ele está entre vós, e um dia Ele estará em nós, em vocês. O Espírito Santo está em muita gente, mas talvez tenha pessoas que ainda não tenham o Espírito Santo. Então rogo ao Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, move em nosso meio, tocando no coração daquele que ainda não te conhece, daquele que ainda não se arrependeu, daquele que ainda não tem um discernimento espiritual, daquele que não nasceu de novo. Santo Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor promova um grande despertar, um grande quebrantamento nos nossos corações, que o Senhor gere arrependimento, que aqui haja reconhecimento de pecado, que haja arrependimento, que pessoas sejam convertidas, transformadas. Ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, eu quero pedir por cada crente aqui presente neste lugar, cada um, todos nós, Deus, se há pessoas que foram absorvidos pela essa cultura, que foram absorvidos pela idolatria, seja qual for, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor desperte agora, que o Senhor promova um avivamento espiritual no meio da tua igreja, Deus, que o Senhor desperte um espírito de inconformismo prático no meio da tua igreja, em nome de Jesus, independente da idade, seja novo ou velho, seja ocupado ou não, seja muito ocupado ou não, seja pessoas que têm pouco tempo ou não, mas que o Senhor comece um despertar espiritual em todos nós, um inconformismo prático, que cada um entenda a sua responsabilidade no corpo de Cristo. Começa, Senhor, em nome de Jesus, um avivamento espiritual no meio da tua igreja, começa um despertar, começa um quebrantamento em corações, em nome de Jesus, que pessoas reconheçam seus pecados, suas impurezas, e se quebrante diante do Senhor, se arrependa de cada um deles diante de Ti. Desperta a Tua igreja, desperta-nos em nome de Jesus, Pai, desperta-nos em nome de Jesus, faz de cada um de nós um reconciliador, Pai, um homem, uma mulher que vive um inconformismo prático, que tenha discernimento espiritual e que tenha um testemunho para contar